Curso COGE, Super Intensivo de Matemática do Ensino Fundamental. Aritmética, módulo 7, Teoria. As 6 operações no conjunto dos números racionais. As 6 operações no conjunto dos números racionais. No módulo anterior, foram ministrados os conhecimentos básicos que permitirão ao aluno resolver qualquer operação envolvendo números fracionários. Neste módulo, aprenderemos as regras que envolvem as 6 operações com números fracionários. 1. Adição e subtração de frações. Para estas duas operações, no caso de números fracionários, as regras são as mesmas, pelo fato de que só podemos somar ou subtrair frações que possuem o mesmo denominador. Analisaremos duas situações. Primeira situação: as frações possuem o mesmo denominador. Segunda situação: as frações possuem denominadores diferentes. Então, primeira situação: as frações possuem o mesmo denominador. Regra número 132. Para obtermos a fração resultante, observamos no resultado o mesmo valor dos denominadores das frações operadas e conservamos no resultado o mesmo valor dos denominadores das frações operadas e somamos ou subtraímos os seus numeradores. Vejamos os exemplos. Realize as seguintes operações: 4/5 mais 3/5. Observem que nós estamos somando frações que possuem o mesmo denominador. Pela regra, conservamos no resultado o mesmo valor dos denominadores das frações e somamos ou subtraímos os seus numeradores. Então, isso é igual a... Vejam, mantemos o mesmo denominador e somamos os numeradores. Portanto, 4/5 mais 3/5 é igual a 7/5. Segundo exemplo, nós temos 6/8 menos 4/8. Como os denominadores são iguais, repetimos o denominador e subtraímos os numeradores. 6 menos 4 vai dar o resultado 2/8. Segunda situação: as frações possuem denominadores diferentes. Regra 133. Antes de operarmos as frações, devemos transformá-las em frações equivalentes e que, portanto, possuam o mesmo denominador. O novo denominador das frações equivalentes é obtido do menor múltiplo comum dos antigos denominadores. Encontraremos os novos numeradores da seguinte forma: para cada fração, dividimos o novo denominador pelo antigo denominador e o resultado multiplicado pelo antigo numerador. É o novo numerador encontrado. Após a transformação, aplicamos a regra da primeira situação. Então, vejamos aqui exemplos para melhor entendermos a regra. Realize as seguintes operações. Exemplos de adições. Nós temos 3/4 somados a 1/6. Então, achamos o MMC de 4 e 6, utilizando a fatoração simultânea. Então, 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3. Ainda é possível por 2, 2 por 2 dá 1, repete o 3. Agora por 3, repete o 1, 3 por 3 dá 1. Então, o MMC de 4 e 6 é o produto 2 vezes 2 dá 4, vezes 3 dá 12. Portanto, as frações que são equivalentes às anteriores, mas que agora vão possuir o mesmo denominador, no caso 12,
serão obtidas da seguinte maneira. Coloca-se o novo denominador obtido, que é o MMC. Para achar o numerador, dividimos 12 por 4, que dá 3, e multiplicamos pelo antigo numerador. 3 vezes 3, 9. Mas essa outra fração agora ela tem o denominador 12, que é o MMC encontrado. Para achar agora o numerador que faz com que ela seja equivalente a essa, divide-se 12 por 6, que dá 2, e multiplica-se pelo numerador antigo. 2 vezes 1, 2. Observe que 1/6 é equivalente a 2 dozeavos. E que 9 dozeavos é equivalente a 3 quartos. Ou seja, essas duas frações são equivalentes a essas duas, com a diferença que agora elas possuem o mesmo denominador. Se estamos somando frações que têm o mesmo denominador, caímos na primeira situação. Então, quando os denominadores são iguais, repete-se e opera-se os numeradores. Vai ficar 12 no denominador, 9 mais 2, 11 sobre 12. Então, 3 quartos mais 1/6 é igual a 11 sobre 12. Vejamos outro exemplo. 8/6 mais 1/3 mais 1/2. Nós vamos ter que achar, através do MMC, fazendo a fatoração simultânea, as novas frações que têm o mesmo denominador. E depois, achando esse novo denominador, para achar os numeradores, devemos dividir pelo antigo denominador e multiplicar pelo antigo numerador. Então vejamos. Nós temos 2, 3 e 6 e vamos fatorar simultaneamente. Dá por 2, dá 1. O 3 não pode dividir por 2, repete. 6 por 2 dá 3. Não dá mais por 2, dá por 3. Aí dá 1, repete. 3 por 3 dá 1, 3 por 3 dá 1. Como todos os resultados aqui chegam-se a 1, finalizou a fatoração. Então, o MMC nesse caso é o produto desses dois números. No caso, 2 vezes 3, 6. Logo, todas as frações vão ter os denominadores 6. Como é que se acha os numeradores? Pega-se esse denominador encontrado, que no caso é o MMC, 6. Divide-se pelo antigo denominador, que é da 6. Então, 6 dividido por 6 dá 1. E multiplica pelo antigo numerador. 1 vezes 8, 8. Vamos para a próxima fração. O denominador agora é 6. Para achar o numerador, a gente pega o 6, divide por 3, dá 2. E multiplica pelo antigo numerador. 2 vezes 1, 2. Essa outra fração. Agora o denominador é 6. 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 1, 3. Observem que agora nós temos essas três frações igual a essas outras três frações, mas que possuem agora o mesmo denominador, para que a gente possa aplicar a primeira condição, em que para somar ou subtrair frações, os denominadores têm que ser iguais. Note que são frações equivalentes. 1 é a metade de 2. 3 é a metade de 6. Essa fração é equivalente a essa. 2/6 é equivalente a 1/3. E, logicamente, como aqui gera 6, 8/6 é equivalente a 8/6. Finalizando aqui a soma, repete-se o denominador e soma-se os numeradores. 8 e 2 dá 10, com 3, 13. Então, a soma dessas três frações, 8/6 mais 1/3 mais 1/2, é igual a 13/6. Exemplos de subtrações. Nós temos 4/5 menos 3/4. Os denominadores são diferentes. Não se pode fazer subtração de frações que têm denominadores diferentes.
Devemos achar frações equivalentes a essas que possuam o mesmo denominador. Então, façamos aqui o cálculo do MMC fazendo a fatoração simultânea. Então, 4 dá por 2, dá 2. O 5 não pode, repete. Ainda é possível por 2. 2 dividido por 2 dá 1. O 5 repete. Agora só dá por 5. 1 repete, 5 dividido por 5 dá 1. Chegando aqui ao resultado de todo mundo igual a 1. Vemos que finalizamos a fatoração. Então, o menor múltiplo comum de 4 e 5 é 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 5, 20. Então, no lugar de 5 e de 4, as frações equivalentes terão denominador 20. Então, vamos colocar 20 no denominador e achar agora o numerador. Como é que se acha? 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 4, 16. Menos, essa outra fração agora vai ter o denominador 20. Para achar o numerador, 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 3, 15. Agora que as frações têm o mesmo denominador, nós podemos fazer a subtração. Repete-se o denominador e opera-se os numeradores. 16 menos 5 igual a 1. Repete o denominador, 1 sobre 20. Portanto, 4 quintos menos 3 quartos é igual a 1 20 avos. Vejamos esse outro exemplo. 37 sobre 40 menos 5 sobre 8. Então, achando o menor múltiplo comum de 48, fazendo a fatoração simultânea, nós temos por 2 dá 4, dá 20. Por 2 novamente, 4 por 2 dá 2, 20 por 2 dá 10, ainda dá por 2, dá 1, 10 dividido por 2 dá 5. Agora só dá por 5. Nesse caso aqui, repete 1, 5 por 5 dá 1, então finalizamos a fatoração simultânea. O valor que nós vamos encontrar para o menor múltiplo comum é 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 5, 40. Então, no lugar desses dois denominadores, que são denominadores diferentes, nós vamos encontrar agora duas frações equivalentes a essas, que equivalem aos mesmos valores, mas agora que possuem denominadores iguais. 40 dividido por 40 dá 1, vezes 37, 37. Menos, a próxima fração tem denominador 40, para achar o numerador, 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 5, 25. Isso é igual a... Agora que as frações possuem o mesmo denominador, pela regra, a gente repete e opera os numeradores. 37 menos 25 igual a 12. Essa fração ainda pode ser simplificada. 12 dividido por 4 dá 3. 40 dividido por 4 dá 10. A gente, sempre que possível, deve deixar o resultado na forma mais simples possível, em que a fração se torne irredutível. Vamos ver agora as regras para multiplicações de frações. O produto de duas frações é uma fração cujo numerador é o produto dos numeradores e cujo denominador é o produto dos denominadores das frações dadas. Exemplo, realize as seguintes operações. A. 2/3 vezes 1/5. O resultado é igual a, multiplica-se numerador com numerador e denominador com denominador. O que vai resultar, 2 vezes 1, 2, 3 vezes 5, 15. Portanto, esse produto dessas duas frações é igual a 2/15. 2 sobre 15. Exemplo B, 4/7 vezes 3/2. A gente repete, multiplica-se os numeradores e multiplica-se os denominadores. Então, 4 vezes 3 dá 12, 7 vezes 2 dá 14. Aqui é um número inteiro que multiplica uma fração. O aluno deve perceber que todo número inteiro pode ser transformado em fração colocando 1 embaixo.
Por quê? Porque 3 dividido por 1 é o próprio 3. Então, qualquer número inteiro pode ser transformado em fração, colocando no denominador o número 1, vezes 2 nomes. Então, pela regra, multiplique-se numerador com numerador e denominador com denominador. Portanto, isso é igual a 3 vezes 2 no numerador e 1 vezes 9 no denominador. Isso vai ser igual a 3 vezes 2, 6, 1 vezes 9, 9. 6 nomes. Observações. Regra 135. O resultado do produto de duas frações é geralmente uma fração que precisa ser simplificada. Vejamos um exemplo em que se faz o uso do MDC, do numerador e do denominador, para simplificar a fração resultante, tal como foi ensinado no módulo anterior. Exemplo: 4 sétimos vezes 3 meios, nós vamos ter 4 vezes 3 no numerador e 7 vezes 2 no denominador. 4 vezes 3 dá 12, 7 vezes 2 dá 14. Simplificando essa fração, utilizando um método em que calculamos o máximo divisor comum, o MDC, do numerador e do denominador, 12 e 14, nós temos, utilizando a divisão sucessiva ou o chamado jogo da velha, 14 dividido por 12 dá 1. 1 vezes 12 é 12, para 14 sobra 2, transferido para cá. 12 dividido por 2 dá 6. 6 vezes 2 dá 12, menos 12, 0. Então 2 passou a ser o máximo divisor comum entre 12 e 14. Então, para simplificar a fração, devemos dividi-la, numerador e denominador, pelo MDC. Ó. Então, no caso, 12 dividido por 2 dá 6. 14 dividido por 2 dá 7. Então, a fração simplificada se transformou em 6 sétimos. Regra 136. Como podemos ver, fica trabalhoso o procedimento anterior. É mais fácil, antes de efetuar qualquer multiplicação de frações, realizarmos um procedimento chamado cancelamento, o qual consiste em simplificar numeradores e denominadores, mesmo que estejam em frações separadas. Vejamos o exemplo para entendermos melhor. 4 sétimos vezes 3 meios. A gente simplifica, divide 4 por 2, vai dar 2. E 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, simplificando esse numerador e esse denominador, ao dividi-los cada um por 2, ou seja, pelo mesmo número, não se pode dividir por valores diferentes, aqui por 2, aqui por 3, por exemplo. Tem que ser sempre em cima e embaixo pelo mesmo número. Nós obtivemos 2 no lugar do 4 e 1 no lugar do 2. Portanto, essas duas frações passaram a ser agora 2 sétimos, 2 sétimos e aqui 3 sobre 1. Agora que houve a simplificação, podemos chegar a efetuar, obtendo o resultado mais simples possível. 3 vezes 2 dá 6, 7 vezes 1 dá 7. Regra 137. Note que a simplificação está baseada na propriedade fundamental das frações. Propriedade fundamental das frações. P, F, F. Que estabelece
Uma fração não se altera se multiplicarmos ou dividirmos o numerador e o denominador por um mesmo número. Vejamos mais alguns exemplos de multiplicações de frações com cancelamentos. Realize as seguintes operações. 8 sobre 12 vezes 3 sobre 4. Então, esse 8 dá para dividir por 4. Então, dá 2. Resultado, 8 dividido por 4 dá 2. E esse 4 dá para dividir por 4, que vai dar 1. Tanto faz eu pegar neste numerador e aqui na outra fração o denominador, eu também poderia pegar aqui 12 dividido por 4, já que foi dividido por 4 em cima, daria 3. Ou seja, poderíamos também simplificar na mesma fração, utilizando a PFF, propriedade fundamental das frações. Nenhuma fração se altera se eu dividir ou multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Aqui, como nós estamos multiplicando e a ordem dos fatores não altera o produto, eu posso pegar um fator aqui no numerador e outro no denominador. Agora eu estou observando que eu posso também simplificar o 12 com o 3. 3 dividido por 3 dá 1, 12 dividido por 3 dá 4. Então, aqui no lugar do 8 ficou 2, aqui no lugar do 12 ficou 4. Aqui no lugar do 3 ficou 1, e aqui no lugar do 4 ficou 1. Portanto, após a simplificação, 2 vezes 1 dá 2, 4 vezes 1 dá 4. Que ainda é possível ser simplificado. Como a gente pode dividir o numerador e o denominador pela mesma quantidade, 2 dividido por 2 dá 1 e 4 dividido por 2 dá 2. O que chega ao máximo da simplificação possível, que é 1 meio. Só para reforçar a PFF, essa fração 2 é a metade de 4, observe que ela é igual a 1, que é a metade de 2. 1 meio é igual a 2 quartos. Aplicando a propriedade fundamental das frações, aqui no caso estamos dividindo o numerador e o denominador pelo mesmo número. A fração não se altera. Ela representava 2 em 4, ou seja, ela representava a metade do total, e continua aqui representando a metade do total. 1 é a metade de 2. Vamos ver esse outro exemplo. 6 nonos, ou 6 sobre 9, vezes 2 sobre 3. Dividindo por 3 aqui dá 2. 6 por 3 dá 2. E 9 dividido por 3 dá 3. Isso é igual. Não dá mais para simplificar essa outra fração. A 4 nonos, porque aqui ficou 2 vezes 2 dá 4, e aqui ficou 3 no lugar do 9 vezes 3, 9. Regra 138. Note que a simplificação está finalizada quando o resultado é uma fração irredutível. A gente vê que a simplificação chega ao fim quando a fração obtida é uma fração irredutível. Não dá para simplificar mais do que já se chegou naquele ponto. Divisão de frações. Regra. Para dividirmos, regra 139, para dividirmos uma fração por outra, multiplica-se a primeira fração pela segunda invertida. Exemplo, realizemos as seguintes operações. A. 2/3 dividido por 5 quartos. A gente transforma a operação de divisão em multiplicação, mantendo a primeira fração, 2/3, e multiplicando pela segunda invertida. Era 5 sobre 4, passa a ser agora 4 sobre 5. Agora que foi transformada em multiplicação, é só seguir as regras. Numerador com numerador, denominador com denominador. Portanto, essa divisão vai ser igual a 8 sobre 15. 3 vezes 4, 2 vezes 4 dá 8. 3 vezes 5 dá 15.
4/6 dividido por 2/9. A gente mantém a primeira fração e multiplica pela segunda fração invertida. Notemos que nesse caso aqui é possível a gente poder simplificar. 4 dividido por 2 dá 2. Nessa outra fração, 2 dividido por 2 dá 1. Aqui, 6 dividido por 3 dá 2. E aqui, 9 dividido por 3 dá 3. Portanto, isso vai ser igual a 2, que fica no lugar do 4, vezes, nós estamos multiplicando frações, numerador com numerador, e denominador com denominador. Então, 2, que ficou no lugar do 4, vezes 3, que ficou no lugar do 9. Embaixo ficou 2 no lugar do 6, vezes 1 no lugar do 2. Portanto, 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 1 dá 2, que ainda dá para simplificar. 6 dividido por 2 dá 3. Lembrando, recordando que foi estudado no módulo anterior, aqui deu para dividir dando um número inteiro porque esta é uma fração aparente. Potenciação de frações. Regra: para elevarmos uma fração a um expoente, devemos elevar o numerador e o denominador ao mesmo expoente. Exemplo: a fração 3/5 elevado ao quadrado é igual ao 3 numerador ao quadrado sobre 5, que é o denominador ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9, 5 ao quadrado dá 25. 2/3 elevado a 3. Isso é igual a 2 elevado a 3 e o 3 elevado a 3. Ou seja, 2 elevado a 3 dá 8, é 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. E 3 elevado a 3 dá 27. É 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3 dá 27. Radiciação de frações. A radiciação de uma fração é igual à raiz do numerador dividida pela raiz do denominador. Exemplo: raiz quadrada de 16 sobre 36. Raiz quadrada dessa fração. Isso é igual à raiz quadrada do numerador, que é 16, sobre a raiz quadrada do denominador, que é 36. Isso vai ser igual a raiz quadrada de 16 é 4, raiz quadrada de 36 é 6. Por que é 4? Porque 4 ao quadrado, ó, o expoente é 2, vai dar o radicando, que é 16. 6 ao quadrado, ó, isso aqui é 2, então eleva-se ao quadrado. 6 ao quadrado dá o radicando, que é 36. Portanto, raiz quadrada de 16 sobre 36 é igual a 4 sobre 6. Aqui ainda dá para simplificar. 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3. Raiz quadrada de 9 sobre 25. Isso é igual a raiz quadrada do numerador sobre a raiz quadrada do denominador. Então, raiz quadrada de 9 dá 3, raiz quadrada de 25 dá 5. Aqui já está na forma irredutível, não tem como simplificar. Termina aí. Orientações finais. Estamos a meio caminho do módulo 12, onde o aluno estará apto a realizar qualquer tipo de expressão numérica, da mais simples à mais complexa. Mas, para chegar a esta excelência, é necessário seguir rigorosamente o estudo de todos os módulos na sequência em que aparecem e também praticar muitos exercícios, para que todas as regras fiquem bem assimiladas e gravadas na memória. Portanto, vamos redobrar os esforços para alcançar o objetivo de se transformar num mestre da matemática. E as instruções. Curso Koji de Matemática em Aritmética e Álgebra do Ensino Fundamental é a solução definitiva das suas dificuldades em matemática.